Boa noite, tudo bem? Sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa no canal O que diz a Bíblia. E por essa ocasião, nessa noite, nós, como falamos, estamos mais uma vez para trazer uma palavra a respeito de um grupo sectário chamado Testemunhas de Jeová. Mas antes de nós estarmos aí efetivamente entrando no assunto, eu quero dar um tempinho aqui, ver como é que estão os queridos aí, se está chegando bem o som, se está chegando bem as imagens, né? Para que você possa, você que já está linkado conosco, possa dar um feedback a respeito de como está chegando aí a transmissão, ok? Para que a gente possa começar aqui a estar falando a respeito do assunto. Você também pode aproveitar esse momento logo no começo, convidar alguém, algum amigo seu, que talvez queira participar. Leonardo Santos, boa noite. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Você fala da onde, Leonardo? Glória a Deus. O Gil, olá. Marilza Souza, boa noite. Graça e paz a todos. Graças a Deus. Tudo bem? Alex, ok. Está bem, então. O pessoal está entrando aí. Paz do Senhor Jesus. Edinaldo Costa. Leonardo Santos também, Araruama, Rio de Janeiro, é isso mesmo? É isso aí, Leonardo Santos. A Paz, Canutoste, é esse o nome, né? É isso mesmo, acho que não errei. Graça e paz. Gustavo Carvalho do Nascimento, boa noite, Inhaúma, Minas Gerais. O som está chegando bem aí, pessoal? Como é que está chegando o som, a imagem? Está tranquilo? Tudo bem? Eu creio que deve estar chegando bem, né? Para que a gente possa aí estar começando o nosso assunto. Lembrando que você, se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, tá bom? Para poder estar recebendo aí as notificações. Leonardo, está bom? Tá. Não é Canuto, tá? Tudo bem, eu entendi. Sim, está top, tranquilo, paz aqui de Juatuba, Minas Gerais. Juatuba, já estive em Juatuba, ministrando a palavra, viu? É o Gustavo, né? O Carlinhos, né, de Juatuba, está ótimo. William Dias, graça e paz. William de Mato Grosso, nossos queridos irmãos aí de Mato Grosso, glória a Deus, Deus abençoe. Olha, eu quero começar então a nossa live, o assunto nosso, claro que lendo um texto da palavra de Deus, não é? E isto é importante, é imprescindível. E o texto que eu quero ler, mais uma vez, é a segunda carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo de número 1. Adeilson Ferreira, boa noite, a paz a todos, glória a Deus. Edinaldo Costa, debato muito com as testemunhas de Jeová, mas quero aprender mais para a glória de Deus. Isso, é tudo que nós fazemos, ou temos feito, é para a glória de Deus. Tem que ser assim mesmo, está ótimo, graças a Deus. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto 2 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Há 2 anos atrás, nós publicamos alguns vídeos, e entre eles um vídeo falando sobre 4 perguntas que as testemunhas de Jeová deveriam responder. 4 perguntas. Olha, foram milhares de respostas, milhares de pessoas que responderam, a grande maioria de testemunhas de Jeová me xingando, me criticando, e muitos falando que eu não estava pregando a palavra, que eu deveria pregar a palavra e não estar falando mal de outras religiões. Então, algumas coisas nós precisamos ajustar aqui. Primeiro, as testemunhas de Jeová não são uma religião. O grupo chamado Testemunhas de Jeová é um grupo sectário do cristianismo. O cristianismo é uma religião, porque o cristianismo tem um livro que dita regras de fé, que é a Bíblia Sagrada. E as testemunhas de Jeová, que se arvoram em dizer que fazem parte da Igreja de Cristo,
mas é o movimento sectário mais pernicioso que existe dentro do cristianismo. As Testemunhas de Jeová é um grupo terrível. Eles mexeram na estrutura da palavra, mexeram na Bíblia, trazendo, desqualificando Jesus como Deus. Nós vamos ver algumas questões aqui. Bem, então a primeira coisa é que nós observamos isso. E quando a Escritura nos diz também, a Escritura também nos diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Judas, o irmão de Jesus, nós sempre citamos esse texto. Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e alertar-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós não estamos colocando defeito na organização religiosa, mas nós estamos colocando o defeito, nós estamos mostrando erros. Por quê? Porque o grupo chamado Testemunhas de Jeová, essa seita, eles se dizem cristãos e dizem fazer parte da Igreja de Cristo. E não fazem, como outros grupos, como os mormons, como os adventistas, como os católicos, como os espíritas. Nenhum deles fazem parte da Igreja de Cristo. Por quê? Porque eles não obedecem às doutrinas centrais. Então, quando nós estamos mostrando esses defeitos com base bíblica, fundamentada na palavra, em nenhum momento aqui nós estamos fazendo apologia a alguma placa denominacional. Você não vai ver eu fazendo apologia à placa denominacional aqui. Vocês não vão ver. Então, é nesse sentido que é por isso que nós estamos aqui, ok? O Alex Ramos, amigo, antes de começar, sou batizado cristão, moro em Portugal, estou estudando a Bíblia e adivinha quem está me ensinando? São eles. Vamos, precisa ver o que eles estão ensinando, viu, Alex? Você precisa tomar cuidado. Anote algumas das coisas que nós vamos falar aqui. Eu estou com provas documentais. Hoje eu trouxe provas documentais de livros publicados pela Sociedade Torre de Vigia, né? Algumas revistas Sentinela. 2 Bíblias que eles usam, uma que eles não usam mais, que eles sumiram com ela, essa capa verde. Nem todas as Testemunhas de Jeová têm essa Bíblia aqui. Alguns deles nem sabem que existe. Nós vamos mostrar os problemas. Eu tenho essa tradução do Novo Mundo, que é uma das melhores traduções do Novo Mundo que eles publicaram, melhor no sentido de, porque é uma Bíblia de estudos, tá bem? Então, alguns dados aqui que nós vamos estar falando, e você vai poder estar analisando o que é que eles estão ensinando a você, tá? O Edinaldo Costa, eu fiz essas perguntas para eles, ficaram sem respostas. Eu aprendi com o Senhor. Como eu estava dizendo no início, há 2 anos atrás, nós lançamos um vídeo, 4 perguntas que as Testemunhas de Jeová precisam responder. Já está batendo praticamente a casa de 1 milhão de visualizações. E até hoje eles não responderam, porque eles não têm como responder. Eu vou até voltar à tona das 4 perguntas, porque é muito sério isso, tá? O pessoal tá chegando aqui, tem o Alex... O Alex está falando conosco, o Alex Ramos. O Alex Ramos é lá de Portugal, não é isso? Ele está morando em Portugal, os nossos amigos portugueses. Eu estive em Lisboa em abril do ano passado, estivemos aí na cidade de Lisboa. Glória a Deus. Então, eu li esse texto e eu gostaria de voltar àquela pergunta que até hoje não responderam. As 4 perguntas que as Testemunhas de Jeová precisam responder. Eu quero só trazer aqui um breve histórico. A parte histórica, eu não vejo muito progresso nisso, muita coisa que possa se aproveitar. Mas é interessante aqui falarmos do começo do grupo Testemunhas de Jeová, para que se possa entender o porquê do nome, né? Então, a chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, ela hoje tem esse nome, mas ela começou com Charles Taze Russell, era um jovem presbiteriano, e ele começa então a fazer estudos da Bíblia, e ele chega a algumas conclusões, por algum outro companheiro que havia estudado com ele, que o inferno não existia, a questão da trindade, a não divindade de Cristo e por aí vai. E ele vai disseminando esses estudos. No início eles eram chamados de auroristas, estudantes da Bíblia e por aí vai. Em 1916, Charles Taze Russell, ele morreu. Antes disto, algumas coisas interessantes. Charles Taze Russell, ele teve uma aproximação com o pessoal adventista e ele tinha também alguma ligação com a maçonaria. Tanto é que o túmulo de Charles Taze Russell, você pode pesquisar na internet,
ele tem alguns símbolos da maçonaria e é uma pirâmide que tem em cima do túmulo dele, ou o túmulo dele é uma pirâmide, por assim dizer. Ele era um piramidólogo, ele era ligado a essas questões místicas do Egito, tá bem? Então, inicialmente eles eram conhecidos, como nós falamos, ao início do milênio, chamados pelos opositores de forma pejorativa. Em 1916, Charles Taze Russell ele falece, e quem assume então a partir daí é Benjamin Franklin Rutherford, que é o segundo dirigente do grupo. Ele era um advogado e ele prestava algum serviço como promotoria e tal, e ele acabou também sendo um juiz substituto. Por isso, ele foi chamado de juiz. Ele não era um juiz togado oficial, mas acabou tendo esse nome, essa titularidade de juiz. Rutherford, então, o segundo dirigente do grupo. Em 1931 é que passa a ser chamado o nome oficialmente de Testemunho de Jeová. Até 1931 o nome não era Testemunhos de Jeová. A pergunta é, por que o nome Testemunhas de Jeová? Vamos ver aqui mais alguém. Aqui a Isabel Cristina Rodrigues, ela está dizendo assim, olha, não aceite estudo bíblico, sua vida vai afundar no momento em que você abrir a porta para eles. É verdade, porque as testemunhas de Jeová, deixa eu falar uma coisa aqui, você que é testemunho de Jeová, você que é ancião, deve ter ancião me assistindo aqui, vou falar uma coisa para você, meu camarada, vocês até que não estão errados no que vocês fazem, sair de manhã para ir na porta da casa das pessoas, o que vocês estão errados é o que vocês ensinam, o problema é esse, é o veneno que vocês estão disseminando, não é? Não é o que faz, mas é o que ensina, né? E como ensina. Quem não tem um filho não tem um pai, o remédio para a depressão, o Gil está dizendo isso. Isabel, quero entender para poder me alertar, entende isso? Então ele está falando com o nosso querido lá de Portugal, falando, você vai entender, eu acho que é importante isso, né? É importante você ouvir os dois lados, comparar com a palavra, nós vamos mostrar algumas coisas aqui, para que você possa ser alertado, né? Isso é muito importante, tá bom? As testemunhas de Jeová não tem nenhuma moral de dizer que são de Deus. Claro que não, pelos ensinos que eles prestam, né? Tem zelo, mas sem entendimento. Exatamente, isso é uma característica das seitas, ou Leonardo Santos. Eles têm zelo, mas não têm o entendimento. Bem, vamos lá. Por que o nome Testemunhas de Jeová? Eu vou usar esta tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que com referências, é uma das melhores traduções do Novo Mundo já publicada pela Sociedade Torre de Vigia, tá bem? Tradução da versão inglesa, 1961, mediante consulta constante do Antigo Texto hebraico, aramaico e grego, realizada em 1986. Aqui o coprim da publicação, ok? Watchtower, Bible, Tratado de Sociedade da Pensilvânia, o Tratado da Sociedade Bíblica, né, da Torre de Vigia. Então vamos lá, em Isaías 43, quando você pergunta para uma testemunha de Jeová, por que o nome Testemunhas de Jeová, se ela for estudada, se ela participa realmente das questões, ela vai te levar aqui, olha, em Isaías capítulo 43. Isaías 43, no versículo 10. Foi o que Rutherford fez. A partir de 26 de julho de 1931, eles vieram aqui em Isaías 43, 10 e colocaram esse nome justificados por esta passagem bíblica, que diz assim, olha, vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová. Sim, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, em maiúsculo, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Então Isaías 43, 10 é a base do porquê o nome Testemunhas de Jeová. Toda testemunha de Jeová, que obviamente frequenta o Salão do Reino, e estuda, é um estudante lá dentro, ele vai te dar essa resposta, Isaías 43, 10, em razão disso. Tem um pequeno detalhe aqui, que é interessante, o seguinte, no final do texto aqui, como também na nossa Bíblia, são os mesmos dizeres no versículo, mas eu estou usando a tradução do Novo Mundo para caracterizar como eles colocam.
Jeová vem dizendo, e depois de mim continuou a não haver nenhum, ou seja, nenhum outro Deus, ele é o único Deus. Quando você vai aqui, na mesma Bíblia das Testemunhas de Jeová, veja bem, isso é importante você anotar, para você falar com o testemunho de Jeová que vem abordar você no teu portão, que vem perturbar o teu juízo, o sectário, né? Esse adepto da seita, dessa seita perniciosa que são os testemunhos de Jeová. Quando você vai aqui em João, Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo 1, eles se contradizem. E eu vou dizer por que eles estão se contradizendo. Porque em João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, em maiúsculo também. E aí eles colocam, e a palavra era um Deus em minúsculo. O fato deles colocarem aqui que a palavra era um Deus em minúsculo, tem duas questões aqui. Eles estão admitindo que a palavra é o próprio Jesus e que é um Deus menor. Só que lá em Isaías 43 diz que não se admite um Deus menor. Aliás, não se admite nenhum outro Deus. E aqui eles tiveram a coragem de colocar a palavra Deus em minúsculo, ou seja, para diminuir a pessoa de Cristo. Com isso, vocês, testemunhos de Jeová, vocês que são sectários, vocês que manipulam a palavra, vocês dão um tiro no próprio pé. Vocês estão admitindo, então, a existência de um outro Deus menor, contradizendo o que diz Isaías 43:10. Então vocês são mentirosos, filhos do diabo, como disse Jesus, sem medo de errar. Você que é ancião, eu, da outra vez, também falando naquele vídeo das 4 perguntas que nós fizemos, nós lançamos um desafio para debates. Claro que não houve esse interesse. Por quê? Porque vocês não têm base escriturística bíblica, né, para fazer isso. Vocês vão estar buscando nos compêndios, né, alguns livros aqui, é mínimo do mínimo que nós temos aqui hoje, para mostrar que vocês usam os ensinos do corpo governante, né, da sede das Testemunhas de Jeová, que fica no Brooklyn, lá em Nova York. Bem, dado esse fato, a pergunta que deve ser feita aos Testemunhos de Jeová, só repetindo rapidamente aqui, é a seguinte: algumas perguntas que você deve fazer às Testemunhas de Jeová quando eles chegam na porta da sua casa. Primeira delas, Jeová, ele está falando aqui com qual povo em Isaías 43:10? Ele está falando com o povo hebreu. Por quê? Eles publicaram um livro que se chama Cumprir-se-á então o Mistério de Deus. Esse livro aqui, Cumprir-se-á então o Mistério de Deus, é um livro antigo, já está um pouco rasgado, surrado, né? Mas é um livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia, ok? De 1969 em inglês, em 1971 em português. Na página 85 desse livro, eles vêm dizendo o seguinte, olha só o que eles falam aqui na página 85 desse livro, concernente aos 144 mil. Eles dizem assim, olha, quando o apóstolo João recebeu a revelação por volta do ano 96 da Era Comum, havia passado 63 anos desde que a nação de Israel, natural e circunciso, fora rejeitada por Jeová Deus por meio de Jesus Cristo, lá em 33. Haviam passado também 60 anos desde que as boas novas cristãs e a oportunidade de se entrar no reino dos céus fora apresentada aos não-judeus, ou gentios, em 36 da Era Comum, por ocasião da conversão do centurião italiano Cornélio de Cesareia ao cristianismo. Ele e outros crentes gentios receberam naquele tempo o Espírito Santo, com o qual os escolhidos de Deus são selados. Aí eles continuam dizendo, portanto, o resto do número dos selados tinha de ser preenchido com fiéis escolhidos dentre os gentios, desde a admissão dos gentios incircuncisos das fileiras dos selados, em 36 da Era Comum. Jeová Deus não tem possuído nenhuma nação carnal do Israel natural. Ele não tem possuído, eles dizem aqui, nenhum Israel natural ou carnal. Antes tem havido um espiritual Israel de Deus, seus membros são israelitas espirituais. Então o que eles estão dizendo é que do ano 36 para cá, Deus já não tem mais um Israel carnal, um Israel natural para falar, são um Israel espiritual. E a pergunta é, quem é esse Israel espiritual? Nesse livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, esse livro aqui é um livro que eles usam para estudo. Você que é testemunho de Jeová sabe disso. Não se faz de desentendido e dissimulado. Vocês são muito bons para isso. Vamos lá. Mas na página 126 desse livro, olha aqui,
Esse livro ele foi publicado em 1983, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Na página 126, vocês veem dizendo o seguinte: todavia, quando a Bíblia fala sobre a congregação do Deus vivente, ela se refere a um grupo específico de seguidores, vamos virar aqui, de seguidores de Cristo. São também chamados de congregação dos primogênitos que foram alistados nos céus. De modo que essa congregação de Deus é constituída de todos os cristãos na terra que têm esperança de vida celestial. Ao todo, apenas 144 mil pessoas constituirão finalmente a congregação de Deus. Eles estão dizendo que somente 144 mil é que vão ter esperança de moradia celestial. Os demais herdam o paraíso aqui na terra. Por isso, o nome do livro. Aí eles terminam dizendo: hoje restam na terra apenas poucas dessas, apenas um restante. Os cristãos que esperam viver para sempre na terra buscam orientação espiritual dos membros desta congregação do Deus vivente. A Bíblia refere-se a esta congregação dos 144 mil membros com termos tais como a noiva do esposo, a noiva, a esposa do cordeiro, o corpo de Cristo, o templo de Deus, o Israel de Deus e a nova Jerusalém. Então eles estão dizendo aqui que os 144 mil são aqueles que Deus vem tratando agora, do ano 36 para cá. Há algum tempo atrás, mais especificamente com a liderança de Rutherford, que era esse camarada que se dizia juiz, que era um falastrão, um falso profeta, um enviado do inferno que levou pessoas à perdição de não conhecerem na literalidade a palavra de Deus. Ele veio trazendo algumas profecias, falando algumas coisas a respeito dessa questão, e ele disse que recebeu uma revelação que o ano de 1935 seria o ano do encerramento da chamada celestial, ou seja, em 1935 os últimos daqueles que fariam parte dos 144 mil seriam selados. E com a morte destes, então aconteceria o Armagedon. Né? Aconteceria então o Armagedon. Agora, algumas perguntas que devem ser feitas para as testemunhas de Jeová, que são aquelas 4 perguntas básicas que eu falei. Uma delas é a seguinte: quando a testemunha de Jeová bate na porta da sua casa, você deve perguntar para ela por que o nome Testemunha de Jeová. Você pergunta: por que vocês se chamam, por que o nome da denominação Testemunhas de Jeová? Eles vão te levar lá para a tradução do Novo Mundo em Isaías 43, 10. Lembra que eu li? Isaías 43, 10. Muito bem, vós sois as minhas testemunhas, coisa e tal. A segunda pergunta que você deve fazer é a seguinte: bem, lá em Isaías 43, 10, Deus, Jeová, estava falando com qual Israel? O espiritual ou o carnal? Essa é a segunda pergunta que você deve fazer, ok? Bem, segundo esse livro aqui, Compreensar então o Mistério de Deus, Deus, Jeová, estava falando com Israel carnal, não é isso que nós lemos aqui na página 85 desse livro? Bem, ele vai ter que dizer, bem, lá falava com Israel natural, muito bem. Aí você faz a seguinte pergunta: hoje Jeová fala com qual Israel? O carnal ou o espiritual? Bem, segundo esse livro aqui agora, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 126, ele vai te responder que Jeová agora fala com Israel espiritual. Muito bem, Israel espiritual. Aí a quarta pergunta que você vai fazer para fechar a questão é a seguinte: você que está aqui na porta da minha casa como testemunha de Jeová, você faz parte de qual Israel? Do natural ou do espiritual? Essa é a pergunta que você deve fazer. E isto, como nós sempre falamos, é uma armadilha intelectual. Por quê? Porque ele não pode dizer que faz parte do Israel natural. Não é verdade? Senão ele teria 3.000 anos na porta da tua casa. Ora, ele não pode falar que faz parte do Israel natural. Se ele falar que faz parte do Israel espiritual, ele quer dizer que ele faz parte dos 144 mil. Ele vai dizer que ele faz parte dos 144 mil. E isso ele não vai falar se ele não fizer parte dos 144 mil. A probabilidade é que ele vai falar o seguinte: não, eu faço parte da grande multidão. É o subterfúgio que eles usam, os descarados. Eles usam esse subterfúgio. Não, eu faço parte da grande multidão. Peraí, que grande multidão? Você é ou não é testemunha de Jeová? Volte a pergunta. Você faz parte do Israel natural ou espiritual? E se ele falar que faz parte do espiritual, você anota o nome dele e pergunta qual é o salão do reino que ele congrega. E vai lá e mostra para o ancião dele. Por que isto? Qual é o controle que as testemunhas de Jeová têm sobre os 144 mil? Nenhum. Como é que é definido isto? Bem, a questão é definida da seguinte forma. No dia 1º de Nissan, no dia 14 de Nissan, 14 de abril, no calendário judaico,
todos os salões do reino se reúnem às 18 horas no mundo todo, no horário local, respeitando o fuso horário, e eles participam da ceia. Só que lá eles não chamam de ceia, lá eles chamam de refeição noturna do Senhor. Refeição noturna do Senhor. Como é que acontece isso? O diácono passa com uma massa, parece uma massa de pastel frita, e o vinho, eles usam o vinho realmente. E eles vão passando. Todas as pessoas somente observam, eles não lançam mão do pão e não lançam mão do vinho. Por quê? Porque eles são chamados de observadores respeitosos. 99,999% das testemunhas de Jeová não participam da refeição noturna do Senhor. Eles são chamados de observadores respeitosos. Quem é que participa? Só quem faz parte dos 144 mil. Por isso que se você levar o nome do camarada lá para o ancião vai tê-lo como um dos 144 mil, e ele tem que lançar a mão do pão e do vinho. Se ele não faz isso, ele não faz parte dos 144 mil. E aí como é que eles vão controlando isso? Quando acontece em um salão do reino haver uma pessoa que come do pão e bebe do vinho nessa refeição noturna, o ancião daquela congregação anota o nome da pessoa e manda para o Brooklyn, em Nova York, que lá é a sede da Sociedade Torre de Vigia. E ali eles vão lançar o nome da pessoa de vários países e vários locais dos países de quem lançou mão do pão e do vinho, para eles saberem quantos ainda dos 144 mil estão aqui na terra. Por quê? Lembra que Rutherford fez uma previsão, uma falsa profecia, porque ele era um falso profeta. Você que é testemunha de Jeová, você está sendo enganado, você é enganado. Ou por ignorância, e a partir de agora que você está ouvindo isso, você já não é mais ignorante, ou porque você é malandro e gosta de enganar os outros. Por exemplo, você que é ancião. Se você é ancião e está me ouvindo agora, você é malandro, você é um falso profeta, você é um usurpador da fé das pessoas, você presta um desserviço ao evangelho. Por quê? Porque você sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Rutherford falou que em 1935 encerraria o chamado celestial. Vamos fazer a seguinte conta: uma pessoa, para ser uma testemunha de Jeová, ela praticamente não passa a ser uma testemunha de Jeová antes dos 15 anos de idade. Antes dos 15 anos de idade. É diferente em uma igreja como a nossa, uma igreja cristã, ortodoxa, reformada, uma igreja de base bíblica, que uma pessoa chegue lá, ela recebe a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ela passa por um discipulado, ela é batizada e ela já é considerada nosso irmão, ela faz parte da congregação. As testemunhas de Jeová não, ela passa por um longo processo de aprendizado, de treinamento, então somente aos 15 anos praticamente. Então em 1935, para a pessoa ter um chamado de celestial, ela teria que ter 15 anos de idade. Nós estamos em 2019. Quer dizer, você teria as pessoas então que teriam que fazer parte dos 144 mil hoje, teriam que ter quase 100 anos de idade. Quase 100 anos de idade. Quando você vai ver a realidade, você tem pessoas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 19 anos que falam que fazem parte do grupo dos 144 mil. Como é que se explica isso? Você, ancião, você que faz parte aí das congregações, da Sociedade Torre de Vigia, você conhece alguém que faz parte dos 144 mil? Quantos anos essa pessoa tem? E a profecia de 1935, onde é que ficou? Como é que ficou esse negócio? Mentiroso. Rutherford, ele mentiu para vocês. Só que aí, o que a Sociedade Torre de Vigia fez? Em maio de 2007, eles fizeram o seguinte: eles lançavam 2 publicações da revista Sentinela a cada 15 dias. Em uma dessas revistas, eu estava na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, passei por lá e vi alguns das testemunhas de Jeová na rua. Eu falei: ô brother, arruma para mim essa revista do mês aí que eu não recebi ainda. Não me identifiquei. E ele me arrumou a revista porque nós já sabíamos pelas pesquisas que nós vamos fazendo, né, e as revelações que nós recebemos, por assim dizer, lá de dentro do grupo, que eles iriam pular fora do barco, e realmente pularam. A grande maioria das revistas Sentinela, na última página, tem lá pergunta e resposta aos leitores. E há ali nesta revista uma pergunta assim: o ano de 1935 é realmente o ano do final da chamada celestial para os 144 mil?
Aí vem a resposta da Sociedade Torre de Vigia. Não, a Bíblia não fala nada a respeito disso, e aí eles vêm dissertando lá e saindo fora do assunto. Foi a forma que eles resolveram. É por isso que hoje, então, você tem pessoas de várias idades que fazem parte, se dizem fazer parte dos 144 mil. E um detalhe importante aqui, eles têm o chamado anuários. Os anuários são os anuários que eles registram os acontecimentos daquele ano, de toda a movimentação da Sociedade Torre de Vigia, inclusive dos que participam da chamada refeição noturna do Senhor. E aí o que acontece? Como é que eles têm esse controle? Você pega, por exemplo, um anuário de 1980, aí tem lá, participaram da refeição noturna do Senhor 3.221 membros, tem 3.221 selados, em 1980. Aí você pega um outro anuário de 1985, 5 anos depois, aí tá lá, participaram da refeição noturna do Senhor 2.970. Você fala, diminuiu, morreu, tem que diminuir, não é isso? Vão diminuindo, porque de acordo com a profecia do doido lá, do Rutherford, que está no mesmo barco com a Ellen White, com o Joseph Smith, com o Yasser Arafat, com o Hitler, tudo no inferno. Mas escuta só, aí você vê lá, diminuiu, você fala, está diminuindo. Aí você pega o anuário de 1990, 10 anos depois, tem lá, participaram da refeição noturna do Senhor, 5.230, aumentou de novo. Eles não têm controle. Vocês, testemunhos de Jeová, não têm controle da seita que vocês criaram. Vocês são mentirosos, vocês prestam desserviço ao Evangelho e vêm com a carapaça de ovelha falando que fazem parte da Igreja de Cristo. Vocês dizem que vocês são a única religião, organização religiosa verdadeira, e que as pessoas precisam fazer parte do grupo para poderem ser salvas. Sabe onde está escrito isso? Nesse livro aqui, ó, eu vou ler no final, aqui na página 255, olha aqui, ó, página 255, está escrito aqui assim, olha, escolha a vida eterna no paraíso na terra. E eles começam dizendo, não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio e não um sem número de embarcações. Quando eles falam existe somente uma arca, eles querem dizer relacionado à Sociedade Torre de Vigia. E quando eles falam que não um sem número de embarcações, eles querem dizer que não as outras denominações. É isso que eles estão querendo dizer aqui entre linhas, né? Aí eles continuam dizendo, e haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa, aí vem a persuasão que eles tentam contra as pessoas, viu? Alex aí de Portugal, olha aqui o que eles estão dizendo, ó. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção de vida eterna. Sabe o que eles querem dizer aqui, esses filhos do diabo mentirosos, falsos profetas? Que Jesus não salva. O que salva é a denominação. Você pode crer em Jesus, você pode entregar sua vida a Cristo, você pode ter uma vida de oração, você pode estar em paz com Deus. Você pode ter passado pelo processo de Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1 diz, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E aí vem falando sobre o processo da redenção. Não, para esse grupeto miserável aqui, que não faz parte da igreja, se você não fizer parte da organização maligna deles, você não vai ser salvo. Não vou dizer nem que você não vai para o céu, porque mesmo aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, eles vão ressuscitar aqui na terra. Somente vão para o céu os 144 mil. Entenderam? Então, isso é um problema. Aliás, isso é uma característica de vários grupos sectários. Não são só as Testemunhas de Jeová. Não são somente as Testemunhas de Jeová detentora dessa ideia maligna, tá bom? Também os católicos dizem o seguinte, há uma declaração dos católicos que diz assim, que o catolicismo romano é a arca. E você, para ser salvo, você precisa estar na arca, ou seja, você precisa fazer parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Senão você não é salvo, tá vendo? É o mesmo demônio que é outra, os Mormons. Os Mormons dizem o seguinte,
Eles fazem a declaração naquele livro Princípios do Evangelho, por exemplo, eles dizem assim: se você não aceitar a Joseph Smith, ou seja, os ensinamentos dele, você também não tem salvação, mesmo demônio. Os adventistas dizem o seguinte, que a igreja, ou o grupo, a seita adventista do sétimo dia, ela está lá para tapar as brechas que existem e recuperar os líderes de outras denominações, entre algumas outras colocações que eles põem. Ou seja, eles dizem que se você não faz parte do grupo, da seita adventista do sétimo dia, você também não tem salvação. Então, isso é uma característica de grupos sectários, tá bem? Vamos ver mais aqui quem está participando. O Alex Ramos, ok. Santo José, os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. Negam sua deidade e ainda pregam heresia de que ele é Miguel. É verdade, nós vamos falar sobre isso. Nádia Queiroz, eu acho que eles são muito chatos. Realmente. O problema é o que eles falam, né? O problema é o que eles falam. É aquilo que eu digo, eles irem na porta das pessoas no domingo de manhã, tá certo. E outra coisa, viu? Aproveitando o que a Nádia Queiroz falou, não sei de onde você é, Nádia, mas Deus te abençoe. É o seguinte, às vezes a gente fica nervoso com os testemunhos de Jeová domingo de manhã na porta de casa, mas se nós tivéssemos ido para a escola bíblica dominical, eles iam bater lá até ficar verde e nós não iríamos atender. Então, também nós precisamos fazer isso, discipulado, evangelismo, ir para a escola bíblica, aprender a palavra, né? Às vezes o professor a semana toda preparando o estudo, o pastor se esforçando e tal, e aí nós não vamos domingo de manhã, quando nas igrejas, escola dominical, e a pessoa não vai. Deixa eu ver aqui. Osiel Fonseca, estou adorando o estudo. Boa noite, paz, a paz do Senhor, pastor. Estou no novo canal, estou adorando o estudo. Amém. Que Deus te abençoe. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Deus te abençoe, Osiel. Alessandro Santos, a paz de Deus a todos. Pojuca, Bahia. Os irmãos baianos, Deus abençoe a Bahia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver quem mais aqui. O Alex está dando risada um pouquinho. Paz do Senhor, pastor, é verdade que eles podem beber 3 cervejas? Eu não sei se são só 3 não, viu? Glória a Deus, tá. Vamos ver mais alguém aqui. Infelizmente ainda não estou lá dentro por causa da minha família. Não quero perder o contato com eles, mas concordo que os TJ ensinam heresias. Ainda estou lá dentro. Olha, deixa eu falar uma coisa. Ancião Levita. Ancião Levita, isto é para vocês que não sabem, as testemunhas de Jeová, elas têm um sistema de apartheid. Ou seja, a partir do momento que você é desassociado, se você for desassociado, se você passa por uma situação onde você vai ser ali, passar por uma comissão, que eles chamam de comissão judicativa, essa comissão judicativa, ela analisa o caso de cada pessoa que cometeu algum ato infracional contra as doutrinas. Por exemplo, se você leu alguma escritura que não faz parte do grupo da Sociedade Torre de Vigia, porque todos os testemunhos de Jeová são orientados a não lerem nenhum folheto. Eles vêm dar folhetos para nós. Se você der um folheto para uma testemunha de Jeová, normalmente ela vai recolher e vai jogar fora. Então, se se descobre que a pessoa está tendo esse tipo de procedimento, se uma testemunha de Jeová, um associado, né? O testemunho de Jeová ele é associado, tanto é que quando ele sai de lá, ele é desassociado. Então ele passa por uma comissão judicativa, e se ele é desassociado, a família é orientada a nem sentar-se na mesa para tomar as refeições. É algo maligno, é algo luciferano, coisa do diabo. Coisa do diabo. Quem é esse testemunho de Jeová sabe disso. Só fala com o pai e a mãe o principal e o essencial. As pessoas sofrem uma partida da família dentro da própria casa, porque já não fazem mais parte do grupo. Ok? Deixa eu ver mais algo aqui. Rodrigo FJ, boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite, pastor Jonathan. Oi, Jonathan. Deus te abençoe, queridão. Glória a Deus, na bênção. Oferece sacrifícios a demônios, não a Deus, deuses que não haviam conhecido, deuses novos que aparecem há pouco, os quais os vossos pais não temeram. Deuteronômio 32:17. Tairone Patrucci, poderia saber o seu e-mail? Sim, nós vamos passar o e-mail aqui, o e-mail aqui no final da nossa live aqui. Eu vou passar o e-mail ali para que você possa
estar copiando, ok? Bem, continuando aqui, então nós estamos falando do porquê, as 4 perguntas que foram feitas, que até hoje não foram respondidas, eles responderam de forma mal criada, né? Os testemunhos de Jeová responderam de forma mal criada, as perguntas continuam a ser feitas, tá bem? Na verdade, os verdadeiros testemunhas de Jeová eram os judeus. Nós somos hoje testemunhas de Jesus, baseados lá em Atos, né? Quando Jesus fala lá, Atos capítulo 1, no seu versículo 8, eu vou ler aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová, Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver como é que está lá, né? Porque de repente pode estar também diferente, mas deixa eu ver aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir assim aos anciões que estão das Testemunhas de Jeová que continuem produzindo material, porque eles servem para nós como arma. Vamos lá. Olha só aqui em Atos capítulo 1, no seu versículo de número 8, da tradução do Novo Mundo, diz assim: mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a parte mais distante da terra. Glória a Deus! Então, Jesus, as Testemunhas de Jeová, aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, tradução do Novo Mundo, Escrituras Sagradas com referências, diz que nós somos testemunhas de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Bem, algumas doutrinas que as Testemunhas de Jeová, elas negam, elas têm por costume negar. Por exemplo, negam a questão da Trindade. Elas negam a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é a manifestação ou existência de um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Nós não cremos em 3 deuses. O que as pessoas não entendem, e as Testemunhas de Jeová, algumas não entendem, outras maliciosamente entendem, mas falam que não entendem, é que quando nós falamos sobre a Trindade, existe a funcionalidade na Trindade, e esta funcionalidade leva a uma hierarquia. Isto quer dizer que as funções das pessoas na deidade divina têm diferentes funções, elas são diferentes, essas funções são diferentes. E em razão dessa diferença de funcionalidade, demanda uma hierarquia. Então, o Pai, ele tem uma função, o Filho tem uma outra função, e a pessoa do Espírito Santo também tem uma função. Diante disto, existe uma hierarquia. Então, na questão hierárquica, existe um diferencial de posições, mas na questão da natureza, não. A natureza é divina. Então, uma explicação para que nós possamos entender, para que você possa entender melhor. Quando eu falo, por exemplo, a respeito de um governador ou do presidente da República, a posição hierárquica do presidente da República ela é maior que a nossa. Ela é maior. Ele é o presidente da República, nós somos cidadãos comuns. Porém, na natureza, qual é a natureza do presidente da República? A natureza humana. Qual é a natureza nossa? A natureza humana. Isto faz de nós seres humanos. Se a natureza de Cristo é divina, se a natureza do Espírito Santo é divina e a natureza do Pai é divina, isto faz deles divino. Porém, não 3 deuses, mas um único Deus se manifestando em 3 pessoas, e a diferença está na questão hierárquica. Maria Zilda Pires Lima Pires, boa noite, guerreiro. Boa noite, guerreiro. Deus te abençoe. É uma guerra, porque, na verdade, a questão apologética nós temos que dar, né, o rosto aqui para o pessoal às vezes nos querer bater. Ceará, Fortaleza, glória a Deus. Serginho aqui do Ceará de Fortaleza, que maravilha. Eu estive em Fortaleza pregando na igreja Canaã, é isso mesmo, igreja Canaã. Nós fomos aí ainda quando trabalhava no ICP em São Paulo, no Instituto Cristão de Pesquisa, nós implantamos, fomos lá para dar uma aula inicial no curso de teologia na igreja Assembleia de Deus Canaã, em Fortaleza, ok? Os irmãos de Fortaleza, do Ceará, Deus os abençoe em nome de Jesus. Estou com saudade do Ceará, viu? Se vocês quiserem marcar algumas palestras, alguns estudos aí, entre em contato conosco, nós estamos abertos. Sim, aproveitando, olha, esse é o Superchat. Superchat, ele é uma forma de você também fazer perguntas, tá bem? Você pode fazer perguntas e você pode dar um tune-up, vamos dizer assim, na sua pergunta, você pode ofertar também, né? É uma forma de você nos abençoar, abençoar o ministério, ok? Então você pode estar ofertando também nas suas perguntas,
tá ok? Há um dispositivo aí que o YouTube viabiliza para que você possa fazer isso, tá ok? Tá, Alex Silva, você está estudando com os TJ, falam categoricamente que o nome de Deus é Jeová. Há uma mentira nisso ou está certo? Há uma mentira nisso e foi boa a sua pergunta, porque eu já vou aproveitar e responder com o material do grupo. Veja bem, o nome Jeová é um nome híbrido, é um nome que foi criado no século VI. O que você encontra nos originais é Javé e Yavé. O nome Jeová é um nome híbrido. Porém, eles lançaram esta revista aqui, olha. O nome divino que durará para sempre. Tá vendo que legal? Olha aqui. É uma revista publicada por eles. Sabe por que eu mostro isso aqui? Pelo seguinte. Ô Adeilson, muito obrigado. Glória a Deus. Adeilson, ele fez uma oferta pelo Superchat. É o que você pode fazer aí também. Sabe por que eu mostro esse material? Porque já aconteceu em algumas testemunhas de Jeová, quando eu estou debatendo com uma testemunha de Jeová, ela não acredita, por exemplo, que esse livro aqui, de 1900 e... até me esqueci, é tão antigo, de 1969, ele possa ser verdadeiro. Eles acham que eu mandei fazer um livro assim, mandei fazer injetar nele um processo de envelhecimento. Não, é documento do grupo. É documento do grupo. Então, eles produzem. Então, voltando aqui, a respeito do que a Alex falou, essa revista aqui, ela vem falando sobre o nome divino que durará para sempre. E eles vêm questionando a questão qual é o nome de Deus. Então, normalmente a testemunha de Jeová chega em você e diz assim, qual é o nome de Deus? Você diz, de Deus. Fala, não, Deus é título, eu quero o nome. Ele vai falar isso, né? E aí o que acontece? Nessa revista aqui, nesses estudos que eles fizeram, na página 7, nessa tarja rosa, eles vêm trazendo alguma informação muito importante. Eles dizem assim, olha, diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre o nome do tetragrama, o tetragrama IHWH. Por quê? Porque o judeu, ele tinha tanta reverência ao nome de Deus, que ele não falava o nome. Ele encontrava um outro judeu e dizia o nome, mas não pronunciava. E aí se perdeu a pronúncia do nome. E você tem então um tetragrama, que é YHWH. E aí se traz uma conjunção dos nomes, das probabilidades desse nome. E aí vem falando, aqui alguns estudos do cônego Williams de Cambridge, Inglaterra, sustentou que a evidência indica mais do que isso, quase prova que Javé não era a verdadeira pronúncia do tetragrama. Tá vendo? O próprio nome era provavelmente Jahó. Aí vem dizendo, no glossário da versão de Sengond, revisada em francês, página 9, faço o seguinte comentário, a pronúncia Yahvé, usada em algumas traduções recentes, baseia-se em poucas testemunhas antigas, mas não são conclusivas. Se alguém levar em consideração nomes pessoais que incluem o nome divino, como o nome hebraico do profeta Elias, Eliahou, ou a pronúncia bem pode ser de Yahô ou Yahou. Em 1749, o erudito bíblico alemão Teller falou sobre diferentes pronúncias do nome de Deus que havia lido. Deodoro da Sicília, Macróbio, Clemente de Alexandria, São Jerônimo e Orígenes escreveram, os samaritanos, Epifânio, Teodoreto, Jabe ou Javé, e por aí vai. E no final aqui, eles vêm dizendo o seguinte, olha, bem aqui no final, eles declaram o seguinte, portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida. Eles admitem isso e continuam dizendo, nem é realmente importante. Está escrito aqui. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. Então, eles estão admitindo nessa revista, essa revista aqui, ela é de 1984, que ela vem trazendo estas questões sobre o nome divino que durará para sempre, publicada pela editora Watchtower aqui no Brasil, em Tatuí, em Cesário Lange, melhor dizendo, ali em São Paulo. Eles estão dizendo que o nome não é tão importante, que se pronuncie da forma como se conhece. Você quando fala que é Deus, que é Jeová, Yahvé, Javé, é o que importa. Eles mesmos, num documento deles, estão admitindo isso. Ok, Alex? Fica tranquilo, mostra isso para o TJ aí que está perturbando o teu juízo, mas é o seguinte, eu acho que você não deveria mais dar crédito para eles, entendeu? Eles são mentirosos. Eu vou te falar uma coisa aqui. Esse Rutherford, o Rutherford, que foi
O segundo dirigente do grupo, na década de 20, o que ele fez? Ele falou que Deus trouxe para ele uma revelação de que nessa década Deus iria ressuscitar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou isso, olha, Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar. Então, nós precisamos construir uma mansão para que eles venham a morar. Eles precisam morar num lugar bom. Aonde está relatado isso? Está relatado em um livro que se chama assim, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Eu esqueci de trazer esse livro, eu tenho esse livro, posso depois até mostrar. Esse livro se chama Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Nesse livro, que é chamada A Vergonha das Testemunhas de Jeová, e um detalhe importante. Todo salão do reino, via de regra, ele tem uma biblioteca. Quase todo salão do reino tem uma biblioteca. Você que é testemunho de Jeová, que está em dúvida sobre o que eu estou falando, você pode pesquisar. Você pode chegar lá no ancião e falar assim, olha, eu quero entrar na biblioteca e buscar esse livro e ler esse livro. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Ele é de uma página verde, uma capa verde, mais ou menos parecida com essa aqui, um pouquinho mais clara. Esse livro relata esta falsa profecia desse malandro, que foi o Rutherford, filho do diabo, mentiroso. O que ele fez? Ele arrecadou dinheiro da Sociedade Torre de Vigia, dos membros, construiu essa casa para Abraão, Isaac e Jacó irem morar. Obviamente, Abraão, Isaac e Jacó não ressuscitaram, a não ser que eles estão vivendo no meio das testemunhas de Jeová e nós não sabemos. Pode ser que Abraão, Isaac e Jacó estão aí andando no meio do salão do reino, nos circuitos, nos estudos, e nós não estamos sabendo. Mas eles não ressuscitaram. A pergunta é, quem foi morar lá em Bet-Sarim? Bet-Sarim chama-se em inglês Casa dos Príncipes, ou Casa do Príncipe. Exatamente, o malandro, o bandido, o mentiroso, o Rutherford, ele foi morar na Casa dos Príncipes. Vocês entenderam qual é a gravidade da situação? E as pessoas acreditaram. Agora, pergunta para essa tiazinha, para esses irmãos, com todo carinho aqui falando, que vai na porta da sua casa lá domingo, à tarde, bater lá, se ela conhece esse livro. Você, Alex, sabia da existência desse livro? Talvez não. Talvez você não sabia. Pergunta para testemunho de Jeová aí em Portugal, não sei onde você está, se é no Porto, se é no Açores, se é em Lisboa ou em qualquer lugar do mundo, você é testemunho de Jeová, pergunta se ele sabe desse livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. É a maior vergonha das testemunhas de Jeová. Eles profetizaram 1914, 1975, 1980, a volta de Jesus. Jesus não voltou. Por quê? Porque é bíblico que não é possível saber a data da volta de Cristo. É bíblico. Aqui em Marcos, no capítulo 14, o versículo 35, se eu não estou enganado, vamos olhar, vamos para o texto sagrado, aonde nós vamos poder confirmar isto. A palavra de Deus vem dizendo exatamente isso. Marisa Souza, Marisa, Deus te abençoe. Marcos Correia, pastor, é verdade que eles não podem doar sangue? Sim. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar todas as questões, porque os assuntos são muito complexos e extensos, mas nós temos todo o tempo do mundo. Enquanto eu estiver aqui na terra, e Deus me permitir vida e mente para que eu possa fazer esse trabalho em prol do reino de Deus, e não de impérios religiosos. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui, quando nós pedimos uma ajuda aqui para o ministério, você pode ter certeza, meu querido irmão, que eu trabalho com o coração voltado para o reino, não é para o império. Eu digo isso com todas as letras diante de Deus. Eu não tenho compromisso com o império religioso. O meu compromisso é com o reino de Deus. Ok? O ancião levita, sim, é verdade, tanto doar quanto receber transfusões. Inclusive também, durante 30 anos, eles proibiram a vacina. De 1921, a partir de 1921, até o ano de... Foram durante 30 anos, né? 1950, mais ou menos, 51, que eles liberaram a vacina. E durante um período de tempo também, eu fiz algumas anotações aqui, de 1968 a 1980 era proibido a transfusão de sangue. Ou seja, era proibido o transplante de órgãos, porque eles entenderam e eles ensinaram
e defendiam de que transplante de órgãos era canibalismo, e agora eles liberaram, virou a consciência de alguns, ou seja, aquilo que é pecado passa a ser de crivo, de cunho de cada um decidir se é ou não. Peraí, como é que é isso? Se é pecado, não é o homem que vai deliberar se é pecado ou não, é Deus. Só que eles proibiram o transplante dizendo que era canibalismo, agora não mais. Então por aí você vê como é um grupo pernicioso, ok? Osiel Fonseca, estou adorando o estudo porque a Testemunha de Jeová não pode doar sangue, não pode participar de aniversário. Bem, eu vou tentar falar isso rapidamente daqui a pouco. Lisboa, Oeiras, Lisboa, eu estive em Lisboa, como eu falei, amém, Alex? Muitas pessoas estão sendo esclarecidas a respeito dessa seita, estudo abençoado. Alex, eu quero estudar com eles até o final de um livro de estudo deles para entender até onde vai a heresia deles. A heresia deles, Alex, em nome de Jesus, vai até o inferno, brother. Você vai estudar com eles até o fim para ver onde vai? Vai no inferno. Onde é que vai? Os camaradas negam a deidade de Cristo, não participam de ceia, negam a existência do inferno, dizem que a alma é mortal. Sim, um detalhe, eles falam que a alma é mortal porque nós somos platonistas. E isso é uma ideia filosófica de Platão. Platão é que trouxe a imortalidade da alma. Eles entram pelo mesmo caminho dos adventistas do sétimo dia, ok? Os adventistas, eles têm a pachorra de dizer, pachorra é uma palavra que minha avó espanhola falava, né? Quer dizer, tem a cara de pau, a sem vergonhice de dizer que o fato de nós crermos que a alma é imortal, nós cremos no espiritismo, que os mortos podem se comunicar conosco. Não, isso absolutamente. Nós cremos que a alma ela é imortal, porém baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que cabe ao homem morrer uma única vez e depois segue o juízo. Ele vai para o inferno, vai para o céu, e mesmo a alma estando imortal no inferno ou no céu, ela não se comunica conosco. É simples assim. É que as Testemunhas de Jeová e os Adventistas são arrumadores de confusão, né? Eles fazem um desserviço ao Evangelho. Tá? Vamos lá. Alex está dando risada. Alex, você fica esperto aí, brother. Você fica estudando com esses camaradas, eles vão fazer aí sua cabeça, tá bom? Eu acho que você deveria cortar esse estudo com eles, tá? Então, essa é uma questão muito, muito séria. Bem, estamos falando de Rutherford, aí as coisas vão encaminhando para outras... falando sobre aniversário, com uma pergunta que foi feita, eles não comemoram aniversário baseados na questão de que eles dizem que todas as vezes que houve uma data comemorativa, na Bíblia, alguém morreu. Primeiro, lá no caso do padeiro, que estava preso como José no Egito, e por ocasião do aniversário do faraó, eles foram foram tirados da cadeia e ele morreu, em razão disso. Inclusive, José no sonho teve essa revelação. E depois, quando Herodes, né, ele também estava comemorando o seu aniversário, Herodias, né, a filha dança para Herodes ali a pedido dele, e ela dança, mas dizendo que teria que trazer a cabeça de João Batista numa bandeja. E isso aconteceu, João morreu em decorrência. Então eles fazem a ligação, né? Olha, no aniversário houve morte, então nós não podemos comemorar o aniversário. Então eles não comemoram o aniversário, não comemoram o Dia das Mães, Dia dos Pais, não comemoram o Natal. Porém existem fotos, não são gravuras, existem fotos de que alguns anos atrás eles ainda comemoravam o Natal. Então eles são bem, eles trabalham de forma muito, muito contraditória em tudo aquilo que eles creem, tá, ok? Falando a respeito da alma, sim, aproveitar aqui, eles têm aqui esta revista Sentinela também, que diz assim, o que acontece conosco quando morremos, ok? O que acontece conosco quando morremos. E aqui na capa atrás é a alma imortal. Olha só. Sim, eu estava falando, é que são tantas coisas. Eles falam que nós somos platonistas, né? A mesma coisa que os adventistas dizem. Porém, todavia, Epicúrio, lembra dos epicuristas que Paulo debatia com eles? A Bíblia diz que Paulo debatia com os epicuristas também. Epicúrio, ele dizia que a alma era mortal. Então nós aí estamos empatados. Se nós somos platonistas, porque cremos na imortalidade da alma, né, admitindo essa ideia desses hereges, então vocês são epicuristas, porque vocês estão alinhados ou macumunados aí com Epicúrio, com a filosofia de Epicúrio, ok? Tá 0 a 0 aí.
Bem, mas aqui, nesta revista, essa revista ela é de 1998, e eles vêm falando se a vida após a morte, eles vêm falando sobre uma série de questões aqui, e aqui existem algumas anotações que nós fizemos interessantes, tá ok? Deixa eu só ver aqui, mais alguém que está conosco, o Gustavo Carvalho Nascimento, muito bom. O Alex, ainda o Alex está firme aqui, cara. Deus abençoe, Alex, é isso aí. Me batizei na Batista, quando fiz entendi que Cristo é meu Salvador e acreditei na Trindade. Nada do que eles disseram vai me desviar disso. O Espírito Santo não me deixa. Amém. É isso aí, Alex. Fica firme, mas não continue estudando com eles não, entendeu? Se for para estudar, se torne um apologista cristão, pega os documentos que eles têm e para fazer refutação bíblica a respeito. Mas olha só, deixa eu falar alguma coisa aqui. Olha o que eles dizem aqui na página 16, eles falam assim, olha, a ideia da imortalidade da alma no judaísmo e na cristandade surgiu por causa da influência platônica, mas esse conceito faz parte do islamismo desde o início. Espera aí, o islamismo, olha o que eles escreveram aqui. O islamismo ele surge no século VI. O islamismo é uma religião nova, se nós formos ver, né? Não é uma seita. O islamismo não é uma seita, é uma religião. Ela foi fundada por um elemento definido na história, Mohammed, e ela tem um canon sagrado, que é o Corão. Chamamos de sagrado porque eles entendem como sagrado, obviamente. Ali não tem a palavra de Deus, do Deus criador e mantenedor de todas as coisas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, enfim, é um livro sagrado deles. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Continuidade aqui, deixa eu ler algo que é interessante. Eles escrevem assim, olha, eles vêm falando sobre a alma, que a alma do animal é a mesma do homem, inclusive eles colocam os quadrinhos aqui, ó, com vários bichos, tá vendo? Vários bichos, e um menino aqui embaixo. Aí tem aqui a foto da coruja, do ovelha, do urso e tal, e eles dizem o seguinte, aqui no final do estudo, eles vêm dizendo, portanto, a alma pode referir-se a uma criatura viva, quer humana, quer animal. O que eles estão dizendo? Que a alma do homem é a mesma alma do animal. Aliás, eles harmonizam essa declaração também com essa revista Sentinela aqui, onde é praticamente uma revista em quadrinhos, né, que eles vêm trazendo aqui. Olha o que eles colocaram aqui. Ó. O homem é uma alma, os animais são almas. E depois eles colocam aqui, olha, eles morrem assim como os animais. Aí tem um jumento morto aqui do lado e um homem aqui. Então aqui é um homem morto e aqui um jumento. Eu não sei quem que esse jumento está representando aqui, ok? Né? Mas está aí, todas as almas na terra morrem. Mas o que eu quero me ater aqui agora é o seguinte, eles estão dizendo que a alma é a mesma dos animais e do homem. Vamos analisar na Bíblia se é isso mesmo o entendimento que eles têm aqui na tradução do Novo Mundo. Eu estou usando a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Primeira carta de Pedro, vamos lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no seu versículo de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no seu versículo 10. Vamos ver o que a palavra aqui na tradução do Novo Mundo está dizendo a respeito da questão. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 3, aqui estava na segunda. 1 Pedro, capítulo 3, perdão, é no versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, na tradução do Novo Mundo, diz assim: os quais outrora tinham sido desobedientes e quanto à paciência de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Aí vem a questão importante aqui, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas foram levadas a salvo através da água. O que eles estão dizendo aqui? Quantas pessoas entraram na arca? Eles estão dizendo, olha, a qual poucas pessoas, isto é, 8 almas foram levadas a salvo através da água. Peraí, se a alma do animal é a mesma do homem, quantas almas entraram dentro da arca? Quantas almas entraram lá? E esse texto aqui, essa versão da tradução do Novo Mundo, ela é mais comprometedora para vocês que são do grupo sectário do que se fosse pela nossa versão. Porque pela nossa versão, pela versão
bíblica, não da tradução do Novo Mundo, ela diz assim, olha, 1 Pedro também, no capítulo 3, vamos ler lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 20, diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam-nos Israel, enquanto se preparava a arca, na qual poucos. E aqui está dizendo assim, na passagem, esperavam-nos Israel enquanto se construía, na qual poucas pessoas. Então, aqui enquanto a tradução fala poucos, aqui especifica como pessoas. A saber, 8 almas, 8 pessoas foram salvos através da água. Isto quer dizer que vocês, no texto sagrado, estão admitindo que a alma do homem é diferente da alma do animal, porque os animais entraram também. Então não poderia estar escrito somente 8 almas. Teria que estar escrito todas as almas dos animais que entraram. Então há uma diferença da alma do animal para a alma do homem. O que o animal tem, o que na verdade o animal não tem, é o espírito, para nós que somos tricótomos. Cremos na alma, corpo e espírito. O que é a alma? A alma é o sentimento. São os sentimentos que nós temos que diferenciam dos sentimentos dos animais. Aliás, há uma questão aqui, que quando se fala da questão da imortalidade da alma também, as testemunhas de Jeová usam muito aquele texto de Eclesiastes capítulo 9. Se você puder acompanhar aí, Eclesiastes capítulo 9, e eles usam lá o versículo de número 5, melhor dizendo. Eclesiastes capítulo 9, eles normalmente leem o versículo 5 e o versículo 10, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Mas o texto não termina aqui. A conclusão do texto, ela leva você para o versículo 6. E o versículo 6 diz assim: amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os sentimentos da alma relacionados ao que se faz aqui embaixo do sol, por exemplo, inveja, como foi colocado aqui, amor, ódio, já não existe mais para quem morreu. Porque quem morreu está numa outra dimensão. Se a pessoa está no inferno, ela não tem mais ódio de alguém aqui na terra, a sua relação com alguém aqui. A mesma coisa quem está no céu. Então, esta é a diferença. O texto não termina no versículo 5, ele dá continuidade no versículo 6. E o versículo 6 está dizendo que os sentimentos que a pessoa tem aqui na terra acabaram. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa morreu, ela não tem mais consciência de nada que está acontecendo aqui. Quando se acontece um velório, os paramentos de um velório, se o caixão é marrom, preto, se tem vela, se tem crucifixo, se tem coroa de flor, isso aí é tudo para agradar vivo. É para agradar, é para amenizar aquele sentimento que todos nós que estamos vivos nos projetamos deitados lá um dia. Mas para o morto não tem valor nenhum. A pessoa que morreu não sabe o que está acontecendo ali, porque ela já não está mais ali. O que está ali é o corpo. A alma já foi. Então esta é a questão. É isso que Eclesiastes 9 está dizendo no versículo 5 e completando no versículo 6. Ah, mas e o versículo 10? Tá? O que o versículo 10 diz? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ora, claro, a pessoa que morreu, ela não tem mais projeto, não tem mais nada a ser feito. Está selado o destino dela. Só voltando no versículo 6, uma pergunta no versículo 5, uma pergunta importante que você possa fazer para a testemunha de Jeová quando ela falar a respeito da imortalidade da alma, ou melhor, da mortalidade e do aniquilamento da alma. O versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Ora, a testemunha de Jeová acredita em recompensa? Claro que acredita. Por quê? Porque eles têm esse livro aqui publicado, olha, esse livro aqui, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Se eles estão alegando que o morto não vai ter recompensa nenhuma, então por que eles acreditam que vão morar aqui no paraíso na terra? Não existe isso. A mesma pergunta deve ser feita para o adventista também, que crê na mortalidade da alma. Ora, se está querendo fechar o texto aqui no versículo 5, não é possível, ok? Bem, vamos ver mais algumas perguntas, alguém mais que esteja participando.
o próprio Deus tornar a terra novamente no paraíso, nós cremos na questão escatológica que haverá uma regeneração da terra, mas não somente, não no sentido dos 144 mil no céu e o restante de toda a humanidade salva aqui. Não é nesse sentido, ok? Olha, se você tiver alguma pergunta, vá fazendo, nós estamos já para os momentos finais. Eu gostaria de falar sobre mais algumas questões aqui, mas nós já estamos a 1h15, já passa muito rápido o tempo. Falar sobre a divindade de Cristo, claro, duas coisas que mostram que Jesus é Deus. Ele perdoa pecados, né? Jesus ele tem a capacidade de perdoar pecados, e isto mostra que ele então é Deus. Por quê? Porque ele conhece o coração do homem, então ele pode perdoar pecados. E aceita a adoração. Quando Jesus aceita a adoração, mostra que ele então é Deus, porque só Deus pode ser adorado. Falando sobre isso, a última questão aqui, enquanto isso você pode pôr alguma pergunta. Essa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, capa verde, não são todas as testemunhas que tem, e nem todas as testemunhas de Jeová, muitas delas não sabem que existe. Tá? Por quê? Porque esta Bíblia aqui, esta tradução do Novo Mundo, ela foi surrupiada do mercado, as testemunhas de Jeová sumiram com elas. Quem é ancião, o pessoal mais antigo, sabe do que eu estou dizendo, a malandragem de vocês aí. Esta Bíblia aqui, por exemplo, essa tradução do Novo Mundo, ela é de 1961 na versão inglesa e de 1967 na versão portuguesa, ok? O que acontece? Por que eu me lembrei de falar dessa Bíblia? Porque todas as vezes que na Bíblia Sagrada a palavra adorar é escrita, no original a palavra é proskinel. Proskinel quer dizer adorar. Adorar é proskinel no grego. Então todas as vezes que aparece proskinel, a sociedade torre de vigia, a tradução o corpo governante, eles traduzem por adorar. Seja em relação ao diabo, seja em relação a deusa, seja o que for. Quando é para se colocar em relação à pessoa de Cristo, eles colocam prestar homenagem. Aí o que acontece? Você pega aqui então, eu vou pegar a versão da minha Bíblia aqui, Hebreus, no seu capítulo 1, versículo 6. Hebreus, capítulo de número 1, no seu versículo 6, vem dizendo assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: todos os anjos de Deus o adorem. Por quê? Porque a palavra adorar aqui, lá no original, está proskinel. Se você comprar um Novo Testamento do grego com transliteração para o português, você vai poder confirmar isso, ok? Bem, eu vou pegar aqui agora essa tradução do Novo Mundo, aquela que nós estamos usando, e vamos ler em Hebreus também, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, que diz assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Olha aqui. Aqui, nessa tradução do Novo Mundo, as traduções do Novo Mundo que as testemunhas de Jeová usam no portão da sua casa, eles vão ler prestar homenagem. Mas o original é proskinel, é adorar, não é prestar homenagem. Só que o que aconteceu? Esta Bíblia aqui de 1961 está escrito assim, é a mesma produção deles. Hebreus, no seu capítulo de número 1, versículo 6. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eles erraram a favor da verdade. Eles erraram a favor da verdade. Por isso que eles sumiram com a Bíblia. Vocês são malandros. Você é ancião da testemunha de Jeová. Vocês cabeça pensante. Corpo governante que é montado lá de 9 a 13 homens. Todos filhos do diabo. Mentirosos. Vocês mexeram no texto. E um detalhe importante. Esta Bíblia aqui, ela é com referências. Então, ela tem as referências. Ela é uma Bíblia de estudo. Ela diz aqui embaixo o seguinte, olha, trazendo a questão de Hebreus 1,6, diz assim: ou adorem. Então eles admitem a palavra adorar, mas eles não colocam aqui eles colocam prestar homenagem, ok? E aí eles escreveram assim: proskinel, trabalhadores públicos, eles vêm trazendo a admissão, né, do grego,
leitórogos, ou seja, aquele que presta homenagem, aquele que faz um serviço e é homenageado por aquilo. Jesus, ele é adorado e não é para prestar homenagem, como a Bíblia de vocês foi colocado como essa tradução do Novo Mundo, ok? Tem um pessoal falando com o Alex aqui. Pastor, por favor, me explica a diferença entre religião e seita. Sempre vi o islamismo na categoria de seitas. Rapidamente, Marisa, é o seguinte: nós temos 12 grandes religiões no mundo: sikhismo, taoísmo, budismo, zoroatrismo, animismo, confucionismo, judaísmo, islamismo, cristianismo. O cristianismo é uma das 12 e tal, são 12. Então, a religião, ela é fundada no momento da história com um elemento uma pessoa específica, e ela tem um cânon sagrado. Qual é o cânon sagrado do cristianismo? É a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e Novo Testamento, ok? No caso do islamismo, é o Corão. No caso do budismo, são os Tripitakas. No caso do hinduísmo, são os Vedas. Então, cada religião tem um livro sagrado. A seita é um grupo que sai da religião. Por quê? Porque as religiões, como ela tem um livro sagrado que dita a regra de fé do grupo, as seitas começam a cometer heresias, desvios doutrinários, porque mesmo uma falsa religião, só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo. Mas mesmo nas falsas religiões existem as doutrinas. A partir do momento que um grupo dentro dessa religião começa a praticar heresias, desvios doutrinários, ela passa a ser uma seita. Então, destas 12 grandes religiões no mundo, existem pelo menos 30 mil seitas, ok? Deixa eu ver mais. Sim, eles dizem que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo, é isso, Alex? Por aí você vê a mentira ao qual você está vulnerável, tá? A Bíblia, o apóstolo Paulo vem dizendo o seguinte: em 1 Coríntios 5,14, ele diz assim, que se Cristo não ressuscitou, vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Depois existe uma passagem bíblica no Evangelho que diz assim, que Jesus estava na praia e os discípulos veem ele e pensam que é um fantasma. E ele diz assim, vide e vede que um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Ok? Então ele não ressuscitou num corpo diferente, não. Foi no mesmo corpo, porém glorificado. Tá bem? Isso daí é uma heresia praticada no início, inclusive, da igreja, tá? Apenas mostrei a verdade às pessoas. Sara Pires, não, aqui o pessoal já está. Deixa eu ver. Eles me disseram, desapareceu, só enfatizei. Tá ok. Alex, Deus abençoe. Queridos, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos que estão aí, tá? Nós vamos estar trazendo mais estudos, eu quero continuar falando do que nós não pudemos falar a respeito da questão da sepultura, do inferno, que eles negam, da questão do céu, da questão do sangue, tem tantas coisas para ser falado, então nós vamos estar trazendo esses ensinos. Você pode estar fazendo algumas perguntas, ok? Lembrando você que você pode colaborar com o nosso ministério, tá bem? Você pode colaborar. Como eu falei, nós temos um compromisso diante de Deus com o reino de Deus, não com impérios religiosos, tá? Então, se você quiser nos abençoar, nós temos uma conta no Bradesco, agência 44, ok? Agência 44, poupança 1005254, dígito 8. Você pode estar ali nos ajudando, abençoando. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione ali para que você possa receber no sininho ali, receber as comunicações de novos vídeos, das lives que nós estamos produzindo para você poder participar também, ok? Chame seus amigos e vai ser uma bênção, ok? A Sara está dizendo para você, Alex, parar de estudar com eles, viu? Não pode não. Mas ela diz que Deus tem um propósito na sua vida, é verdade. Ok? Eu vou colocar aqui, teve um querido aí, eu não me lembro agora o nome, que pediu o nosso e-mail, eu vou colocar o e-mail aqui, agora terminando a live, tá bom? E você pode estar se comunicando conosco. Sim, um detalhe, se você quiser nos chamar para palestra, para nós fazermos uma conferência, eu estou à disposição, tá bem? Fique à vontade, entre em contato conosco, tá bom? E nós podemos estar fazendo isso. Que Deus abençoe, até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Fique na paz.